Sim, pois não foi decisão de Zeus, e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Tampouco acredito que tua proclamação tenha legitimidade para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Lopes do canal Repensando. Estou aqui mais uma vez e hoje a gente vai conversar sobre Antígona, do Sófocles. Então pessoal, nesse livro que eu tenho, tá junto, tá na mesma edição, Antígona e Édipo Rei. A história do Antígona, ela acontece imediatamente após a história do Édipo Rei. Inclusive, os personagens de uma peça se encontram na outra peça, Antígona, na verdade, é a filha de Édipo. Então, acontece dentro da mesma família a história. Então, antes de falar um pouquinho sobre a história do Antígona, eu vou retomar a situação do final do Édipo, para não ficar perdido. Então, a história do Édipo é uma história muito famosa, muito falada, inclusive, que é a história de um rei, o rei Édipo, que tinha uma sina horrível de ter matado o pai e se casado com a própria mãe sem saber, A tragédia acaba muito mal. Então, Édipo, no final da tragédia, o Édipo morre, assim como sua mãe barra esposa, Jocasta, e ele deixa 2 filhos e 2 filhas, que são os filhos Eteocles e Polinice, os 2 homens, e nas mulheres Antígona e Ismênia. Acontece que, por motivos políticos, Eteocles e Polinice, os 2 filhos homens, acabam entrando em uma guerra, só que em lados opostos, Eteocles para defender o reino de Tebas, que é o reino de Édipo e o reino deles, e Polinice para defender um reino que seria o rival. Então acontece que nessa batalha, os 2 irmãos, eles acabam morrendo. Os 2 se enfrentam diretamente e um acaba matando o outro. Acontece que, após isso, o rei de Tebas, que assumiu após a morte do Édipo, o rei Creonte, ele estabelece um decreto, que é o seguinte: o filho de Édipo, o Eteocles, que morreu lutando por Tebas, terá um sepultamento normal, enquanto Polinice, que ele considera traidor, por estar na guerra defendendo o adversário, ele não poderá ser enterrado com os mesmos rituais, com toda aquela mesma cerimônia que era o tradicional. Então, Polinice seria deixado para os animais comerem, deixado ao relento, e ninguém poderia fazer um funeral de qualquer forma para ele. Acontece que Antígona, ela acha isso um absurdo e ela decide, mesmo contrariando o decreto do rei, fazer o sepultamento do seu irmão Polinice. Inclusive, no começo da peça, ela pede a ajuda de Ismênia, que seria outra irmã, Ismênia, ela se recusa. Então, acaba que Antígona decide sozinha contrariar a vontade do rei e fazer o sepultamento do seu irmão Polinice. Então, e aí todo o enredo se desenrola daí. Acontece que Antígona, ela é a noiva do filho de Creonte. Então, o filho de Creonte, que se chama Aemon, se não me engano, ele vai ter um papel ali no meio da história. E assim, como a gente já sabe, você já deve ter ouvido falar, tanto o Édipo Rei quanto a Antígona são tragédias, Então, o final, assim, é um final bem trágico mesmo, muito trágico, e não poderia se esperar outra coisa, O livro, assim, sobre o que trata o livro, no geral, eu acredito que seja uma revolta contra as decisões do Estado, um senso de justiça interno que Antígona tem, que ela considera suficiente para ela contrariar a vontade de um rei, que naquele momento o rei tinha poder absoluto naquela sociedade. Inclusive, acredito que o livro trata bastante da relação entre a justiça terrena, que seria o decreto do rei, e a justiça divina.
no qual a Antígona ela se colocaria como a detentora dessa justiça divina. Ela achava muito claro que os deuses queriam que ela sepultasse Polinice e ignorava a lei terrena, que seria o decreto do rei. O livro ele trabalha justamente com esses dois planos, o plano divino e o plano terreno. Nas tragédias gregas, isso é muito evidente, em Sófocles, no Édipo também é muito evidente essa relação entre o mundo humano e o mundo divino, que está acima do mundo humano e que controla o mundo humano, né? Em toda a mitologia e a mundivisão grega, né, nós, seres humanos, seríamos só seres controlados pelas forças que estão acima de nós, que seriam os deuses, as moiras, né, que são aquelas mulheres que escrevem o destino, que tecem o destino, né? Então o livro trata justamente dessa relação entre justiça terrena e justiça divina. Eu recomendo esse livro. Assim, é escrito em formato de peça, né? Então quem não estiver acostumado a ler peça pode ser que tenha um pouco de dificuldade no começo, mas é bem curtinho, eu acho que não chega nem a 50 páginas. Indico muito esse livro. É um clássico da história da nossa literatura e eu acho muito válido a leitura. Além de ser belíssimo, né? Ele tem falas, tem passagens muito belas, assim. Então, se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal para receber as novas atualizações. Comenta aqui comigo se você já leu o livro, o que você achou, se você pretende ler também. E tchau!